Agora começando oficialmente aqui. Pessoal, boa noite. Obrigado aí pela presença de todos. Meu nome é Thiago Padovan, para quem não me conhece. Estou aqui com esses grandes amigos e parceiros de trabalho também, o Caio e o Davi. A gente está desde 2018 aí nesse projeto chamado Movements, que a gente brinca que é nosso laboratório de meta-design, né? Então, tudo que são os projetos mais bacanas, mais inovadores que a gente encara por aí, a gente tenta trazer aqui para o Movements, né? Tanto os projetos de consultoria, projetos que têm de demanda de empresa, como também os projetos que a gente chama de projetos proprietários, né? Que são os projetos os produtos que a gente desenvolve aqui e a gente tenta colocar no ar para vender. Eu tenho envolvido bastante com educação, com cursos livres, né? Nos últimos 4 anos, fiquei dedicado a uma iniciativa chamada Blockchain Academy. Foi uma iniciativa aí pioneira de educação para blockchain e criptomoedas. E desde 2018, paralelamente, aqui com o Movements. Esse é o segundo papo que a gente está nessa série, né? A gente está chamando de Free Movements. Na semana passada, a gente fez um primeiro papo que a gente chamou de Meta Design e Autoconhecimento. Foi muito bacana também, como eu falei. Quem quiser conhecer um pouquinho mais e assistir essa conversa, está lá no nosso canal do YouTube. Depois eu deixo o link aqui para vocês. Hoje, a gente está com essa proposta de chamar, né, o gênio fora da lâmpada. O que a gente tem que ficar de olho nesse momento tão único que a gente está vivendo desde de março do ano passado, né? Muitas coisas vem mudando e o que a gente precisa ficar de olho aí para os próximos anos, né? Para os próximos meses, principalmente. Na semana que vem, quinta-feira também, a gente vai fazer um papo sobre complexidade, sociedade e economia. Vai falar sobre novos tipos de governança, novas tendências jurídicas, legal design. Vamos falar também um pouco de blockchain, criptomoedas. Vamos falar um pouquinho sobre esses assuntos. E na outra quinta-feira, que é no dia 4 de março, se não me engano, a gente vai fazer um papo especial sobre educação e aprendizagem também. Essa crise toda que a gente está encarando e algumas ideias aqui de como encará-las a partir do ponto de vista do meta-design, certo? Davi, quer se apresentar um pouquinho também para a turma? Tava no mudo. Boa noite. Eu sou o Davi Moreno, eu sou educador, trabalho com programas de aprendizagem company, com facilitação, a partir do meta-design. Sou historiador de formação, trabalhei um tempo também na educação profissional, fiquei uns anos no Senac. E sou músico amador, pensei que ia conseguir transicionar de carreira, mas a pandemia tornou difícil. Então aqui estamos. Maravilha. Bom, pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Caio Vassão, sou arquiteto, urbanista, trabalhei com tudo que vocês possam imaginar, arquitetura e urbanismo, de verdade, sabe? Até as drogas pesadas, aquela coisa, né? Tipo loteamento. Né? Até coisas mais bonitinhas, tipo projeto de escola, bem mais legal, né? Fui acadêmico durante muito tempo, né? Durante quase 20 anos da minha vida, fui um cara acadêmico mesmo, carreira completa, né? Mestrado, doutorado, gestão acadêmica, interface com Mac, escambau, né? O que vocês possam imaginar. E durante esse período também fui desenvolvendo uma abordagem específica para trabalhar com complexidade, que é o meta-design, né? Não fui eu que inventei o meta-design, vocês sabem disso, já existia antes. O que eu fiz foi reinventar ele, né? Repensar e pensar ele de uma maneira que tem o alcance com o qual eu trabalho hoje em dia, né? E uma coisa bastante legal que tem acontecido, né? E, enfim, aí a partir dos 10 ou 12 anos para cá, eu tenho me dedicado quase que exclusivamente à consultoria, né? Trabalhar primeiro no mundo da iniciativa privada e, mais recentemente, relacionado a governos e comunidades especificamente, né? E é isso, né? Obrigado. E é uma coisa interessante, esse evento é um jeito de a gente bater papo aí sobre esse contexto que a gente está vivendo. Não sei se o Tiagão vai fazer uma introdução aí, mas tem... Não, é isso aí. Valeu, Caio. É isso, eu acho que vale a gente pontuar também que fiquem à vontade em conversar com a gente também, né? A gente gosta disso, senão fica uma coisa muito broadcast aqui.
Acho que nesse começo a gente pode falar alguns conceitos, algumas provocações que a gente separou aqui para a gente dar um start nessa conversa. Mas a ideia é que a gente ouça vocês também, que a gente entenda um pouquinho também o ponto de vista de vocês, o que vocês estão vivendo, o que vocês estão encarando aí no dia a dia. Às vezes também faz sentido essas coisas que a gente vem pensando, certo? É isso. Bom, esse papo a gente pensou em trazer essa provocação, né? Quer começar, Caio, explicando que história é essa do gênio que está fora da lâmpada? Que é isso aí? A gente ia falar sobre pandemia. E aí a gente ficou sabendo que as redes sociais estão filtrando e censurando a palavra pandemia. Não sei se vocês estão sabendo disso. Porque a galera já está suficientemente paranoica com a história para mais uns filha da mãe ficarem bombardeando pandemia de novo, né? Então, aí o Thiago deu esse alerta para a gente, então a gente está fazendo uma provocação, na verdade, até por uma perspectiva crítica e também, de um certo ponto de vista, otimista disso, né? Então, a gente falou aí, o gênio está fora da lâmpada, porque a gente está falando a respeito de mudanças que são irreversíveis, sabe? Assim, aquela história, a história mitológica é aquela, né? Você pega lá a lâmpada, esfrega, o gênio sai, agora ele não volta mais, ele está fora. E aí ele te oferece 3 desejos, não é isso? E aí todo mundo acha que demais. Mas todas as histórias do gênio da lâmpada terminam mal, vocês devem saber disso, né? Há sempre uma grande aprendizagem ali, os desejos não é bem aquilo que você imaginava. Quase todas as histórias que envolvem desejo que você pede para o gênio na verdade, em geral, uma fábula de aprendizagem, né? Você quer isso? Tá aqui, pronto, para você. Aí você vai ver que aquilo que você queria não era bem aquilo, né? Como tem aquele ditado chinês que eu gosto muito, que é um ditado que é assim: cuidado com o que você deseja, porque você pode conseguir, né? E a gente acaba se vendo em situações, muitas vezes, que não tem nada a ver com aquilo que a gente imaginava, mas é exatamente o que a gente imaginava. Sabe aquele paradoxo? Acontece exatamente o que você pediu, só que na hora que você vivencia aquilo, fala, mas não era isso. Não era bem isso. E aí, para alguns que viram aí o convite que eu fiz para hoje, via Facebook, LinkedIn, eu também mencionei a caixa de Pandora, que é o oposto, né? O mito grego da caixa de Pandora, quer dizer, não mexe naquele troço, que assim que você abriu uma frestinha, não para de sair todo o mal do mundo ali, né? E eu tenho dito também que a caixa de Pandora está aberta. Né? Então, mas as provocações que eu tenho feito tem muito a ver com essa percepção de que a gente está passando por mudanças irreversíveis, né? Porque as duas coisas são irreversíveis, né? Abrir a caixa de Pandora e chamar o gênio para fora da lâmpada. Não volta, nada vai ser como era antes. Né? E a gente estava falando disso agora há pouco, né? Que a gente vê muita gente, muito discurso de vamos voltar ao normal, vamos voltar ao que era antes, e talvez seja uma grande ilusão, né? A gente está tentando voltar para o mundo que dificilmente vai existir novamente, assim, né? A gente vai precisar se adaptar de várias formas, a gente vai precisar adaptar nossos modelos, adaptar os formatos de trabalho, os formatos de aprendizagem, os formatos de relação, né? Eu acho que tudo isso a gente vai ter que ir aos poucos e eu acho que a palavra é essa, né? Se adaptando a esses novos tempos, né? Pois é. E eu acho que tem muito a ver com a maneira que algumas das mudanças irreversíveis, né, que estão exigindo adaptação, como o Thiago falou aí, a gente já começou a fazer elas, né, algumas transformações. A mais óbvia é essa que a gente está vivendo neste momento, né? Estamos todos aqui e ninguém está aqui comigo. Eu estou olhando para uma tela de cristal líquido projetando luz na minha cara. Vocês não estão aqui comigo, mas eu sinto vocês do meu ladinho. Não, na verdade, não. Eu tenho que fazer um esforço grande de imaginação aqui para senti-los e olhá-los, né? E muita gente com câmera desligada, né? Que hoje em dia é uma questão assim de etiqueta online terrível, pessoal. Não estou brincando. Quem puder abrir a câmera é sempre bem-vindo, mas a gente está falando sobre isso, né? Professores nesse novo ensino remoto sofrendo brutalmente, olhando para uma parede de caixinhas com nominhos. Né? É um sofrimento absurdo, né? E ele falando aqui, alguém deve estar me ouvindo, né? Imagina. E aí é um flerte com a esquizofrenia, né? Os professores tiveram que virar youtubers rapidamente, assim, né? Perfeito, exatamente. E aí uma coisa que eu tenho dito também dessa pandemia é que ela é uma praga digital, né? Acho que quem conversa comigo já deve ter ouvido eu falar várias vezes isso, né? Que eu quero dizer com isso, né? Não é que a praga se disseminou por meios digitais, é que a maneira que a gente respondeu a ela foi por meios digitais.
E essa resposta foi instantânea, vocês devem lembrar, né? Vocês lembram da data exata, lembram? 13 de março de 2020, lembram disso? Sexta-feira, segunda-feira, 16 de março, todo mundo Fechou em casa, tudo. lacrado. Ou seja, é incrível. E foi uma coisa autoimposta, não teve um comunicado público oficial sobre isso, foi um fenômeno emergente de auto-organização social de macro escala que simplesmente aconteceu. E só foi possível porque, na verdade, a gente tinha uma parafernália de telecomunicação altamente avançada disponível para nós, que a gente estava subutilizando. E a partir do momento que a gente migrou para essa parafernália, de repente ela ficou sobreutilizada. Começou a falhar, começou a cair, percebeu que não funcionava, que a gente tentava se comunicar e não era bem assim, professores frustrados, coordenadores de equipe desconfiando que sei lá, se o cara não está em casa trabalhando de cueca. E a gente sempre pergunta, e daí se ele tiver de cueca? Né? Que importa? Mas como é que eu vou saber que ele está trabalhando? Olha, existem maneiras de você saber que o cara está trabalhando envolvendo monitoramento, enfim, um monte de coisa que a gente foi percebendo que as pessoas estavam dizendo que era impossível, você deve lembrar disso, né? Tinha um grupo que eu e o Davi, a gente se envolveu, que era o NEFT, né? Que era o Núcleo de Estudos do Futuro do Trabalho, que o pessoal estava discutindo isso com grandes corporações aqui do Brasil, falando, olha, trabalho remoto vai acontecer, a organização desse esforço do trabalho remoto é uma coisa que precisa ser empreendida pelas grandes organizações, isso vai acontecer, e muita reatividade. Ó, a Ana está aí, ó, que ela está assinada como iPhone, Ana. Muda seu nome de iPhone para o seu nome. E aí, como que faz isso? Eu nem sei. Eu entrei, eu estava meio atrasada, e eu entrei aqui no celular mesmo. Vai em cima da sua caixinha, clica no nome lá e acho que é Change Name, se não me engano. Perfeito, vou procurar aqui. Rename. E aí, a provocação que tinha lá, que aliás, o contrário, né? O que a gente respondia, a gente tinha como resposta dessa provocação, eram os gestores falando assim, não, isso é impossível, nunca, não tem como acontecer. Trabalho remoto não funciona, não vai acontecer. E não só aconteceu, como agora, com essa extensão, não sabemos até quando, da pandemia, as pessoas estão rapidamente aprendendo a fazer outras coisas que pareciam impossíveis, né? Até uma coisa que eu vou jogando com os elementos, a gente vai desenvolvendo as coisas que a gente tem discutido muito. Em educação, por exemplo, haviam 2 modelos consolidados que vocês conhecem. Havia o EAD, havia o ensino presencial, e de repente surgiu essa terceira coisa, que é o remoto. Você fala, mas isso não é EAD? Mas não é, porque é outra coisa, né? E aí o que a gente está percebendo nesse ensino remoto, né? Você tem o céu e o inferno. Você pode ter o melhor dos 2 mundos ou o pior dos 2 mundos. Né? Você ter toda aquela travação do EAD junto com a apatia do presencial, ou então o contrário, você ter um alcance territorial incrível do EAD e uma conveniência enorme junto com a interatividade rica e acelerada entre educadores e educandos, né? E aí depende de como que você faz, né? Até tem uma provocação que o Davi fez mais cedo, que era legal você falar, né, Davi? Sobre as tecnologias sociais e como é que a gente pode interpretar isso, né? Estava brisando sobre esse lance de uma transformação digital forçada, né? Pensando no contexto escolar dessa realidade imposta, assim, teve que correr atrás. E eu conversando também com educadores, professores da escola formal, né, do ensino básico também, que estão vivenciando talvez muitas vezes o inferno, né? Essa parte difícil, né? A falta de recursos, ou não um jeito de fazer as coisas, ou um dia a dia atravessado, porque tem que transformar. E o que me parece é que a gente tem essa tecnologia disponível, né? Essa parafernália da comunicação, de telecomunicação, como o Caio falou, e que talvez as nossas barreiras possam ser mais no sentido de tecnologias sociais, não desenvolvidas ou não aplicadas intencionalmente, do que barreiras tecnológicas muitas vezes, né? Óbvio que tem contextos e contextos, mas a forma de organização escolar, como nós conhecemos, como vocês vivenciam ou vivenciaram, a gente vê isso há muito tempo já, é muito semelhante do que sempre foi, né? E a forma da organização escolar não deixa de ser uma tecnologia social. E aí uma tecnologia social no sentido de um conhecimento sobre o jeito de se fazer as coisas. Então, tecnologia social mais a ver com forma de organização social, como nos organizamos para algo, do que patentear um método de criação em massa para um contexto socialmente frágil. E parece que a carência um pouco nesse momento no contexto escolar, né, passa por isso, né? Por uma carência de tecnologias sociais disponíveis para conseguir intencionalmente articular
grupos sociais, grupos de pessoas, professores e alunos, que no ambiente possam criar outras formas de se relacionar com aquilo que temos disponíveis, né? Com as ferramentas que se tem. Se são os computadores, são os computadores, são os celulares, com as câmeras ou não as câmeras, né? Mas é um hiato, assim, de parece que a gente só tem um pouco uma reação ao contexto e não um tempo de ponderação, que é também o convite do trabalho do meta design, né? De você ponderar um pouco sobre o contexto, das implicações do sistema de maneira abrangente, né? E como criar algum nível de interação social, que esse nível de interação social vai propiciar que coisas nasçam dali, e não sair só com o carimbo pronto. Agora é assim que trabalha, é com esse método, agora as aulas têm que ser assim, é desse jeito, aí vamos massificar isso para toda a rede de ensino, esperar que isso funcione de algum jeito, né? Eu acho que foi um pouco um impulso naquele momento inicial, né, de replicar o formato que o pessoal já estava acostumado a fazer e levar isso para o digital, né? Então, a gente está dando a aula ali de 50 minutos, tradicional, dentro da sala de aula, vamos fazer igual, mas agora todo mundo no computador, né? Fizeram isso também com entretenimento, né? A gente conversou bastante sobre isso também, né? Tinha shows, de repente tinha shows com carro, em vez das pessoas lá no estádio, eles colocaram um monte de carro na frente, né? Não sei se fazia muito sentido, mas foi um impulso de tentar replicar aquilo. Eu acho que agora a gente está nesse momento de pensar algo mais, assim, né? O que a gente pode fazer além disso, né? Para todas as áreas, né? A gente acaba falando bastante de educação, porque de alguma forma a gente está bastante envolvido com isso de diversas maneiras diferentes. E a gente vem testando isso, né? A gente fez um curso no final do ano passado que foi bem bacana, que misturava um pouco disso tudo, né? Era um remoto, era curadoria, era pesquisa, era projeto. Então, acho que tem caminhos assim, né? E o meta design traz isso, na minha visão, né? Traz esse pensar um espaço diferente, pensar um momento de aprendizagem ou de trabalho que possa ser mais criativo, mais inovador e um pouco nesse caminho, né? Tem uma provocação do Gabriel que dá para fazer uma ponte com o que você está falando, Tiagão, ele falou assim, em comunidades carentes, a câmera desligada não é falta de etiqueta, né? Mas é conexão fraca, né? Muitas vezes até o cara não consegue mesmo, né? Não Total. tem como. Ou tem limitações técnicas. E para o trabalho remoto também, Caio, desculpa só te interromper, para o trabalho remoto, tinha gente que não conseguia trabalhar em casa, né? Eu conversei com muita gente, o cara falou, eu tenho 3 filhos em casa, meu apartamento é desse tamanho, minúsculo, não funciona trabalho remoto para mim, eu não consigo ficar em casa. Não funciona para todo mundo, né? Não vai funcionar. Sim. E a mudança não é instantânea, né? E aí entra uma coisa que, assim, ainda usando o exemplo de educação, a gente vai falar muito no outro encontro sobre isso, mas o exemplo é bom aqui, depois eu vou expandir para pensar isso para organizações, né? É muito comum, eu trabalhei com algumas instituições de ensino no ano passado, nessa transição para o ensino remoto, né? E era muito comum aparecer isso. Como é que eu lido com isso? O aluno não tem conectividade, ou então falha, ele não sabe mexer, etc. Aí eu falei, olha, entre o EAD e o ensino presencial e o remoto, que é ligar o Zoom e tentar reproduzir uma aula presencial no Zoom, tem um monte de outras coisas que você pode fazer. E aí, esse monte de outras coisas, não é tanto você cumprir o seu horário de aula, mas é que tipo de interação você quer desenhar com esse aprendiz. E essa interação, se você ficar tentando enfiar naquele slot de aula que você tem, enfiar naquele campo que já estava outorgado para você, talvez você não consiga fazer. Talvez tenha que ser uma outra coisa. Então, se você vai ter que recorrer à comunicação remota, que tipo de coisa dá para fazer? E aí, bicho, um universo, né? Tem o WhatsApp, que virou a cola social do universo. Não sei se vocês perceberam isso, né? O WhatsApp virou a coisa mais próxima de andar na rua que a gente tem hoje em dia, né? Que a gente vai comprar via WhatsApp, encontra as pessoas, fofoca, organiza trabalho, virou esse genérico, né? E aí tem muito a ver com o que a Ju colocou ali também, né? Que é a mulher responsável pelas inovações do Google Meets, né? Agora eu posso mutar todo mundo. Quer dizer, a grande potência é que você possa fazer o que a gente pode fazer aqui no Zoom, que é mutar todo mundo, né? Tá saindo ruído, pá, cala a boca todo mundo, né? Dá para fazer um monte de outras coisas, né? Então, até com o Fernando, né? A gente fez um trabalho lá na Casa Verde que envolvia outras formas de interação, né, Fernando? Que era usar plataformas paralelas, utilizar comunicação assíncrona, propor uma jornada de interação que acontecia ao longo do tempo e não esteja a tal hora em tal lugar, que a gente garantia tudo no presencialidade, né, pessoal? A gente fazia tudo na presencialidade. Esteja a tal hora em tal lugar que a gente dá um jeito. Beleza, a gente não vai perder isso, esse repertório vai ser renovado daqui a um tempo.
Mas nesse período de suspensão dos encontros presenciais, a gente está sendo convidado a pensar de uma maneira completamente diferente sobre o que é interação social. Não sei quem que viu também, eu publiquei um texto ali no Medium faz alguns dias sobre serendipidade social, né? Que é esses encontros fortuitos que a gente achava que era absolutamente normal e dado, né? Que a gente nunca ia perder isso nas ruas. Perdemos. Não tem serendipidade no Zoom, pessoal, não tem como. Claro que tem um pouco, né? Você começa a falar e o Fernando tá abanando a cabeça, eu entendendo que ele tá acompanhando. Mas não é a mesma coisa que encontrar o Fernando num café e falar, e aí, meu, senta, o que tá acontecendo? É outra coisa completamente diferente. Então, o que dá para fazer, né? E eu acho que o convite que o MetaDesign faz para isso não é tanto você fazer um projeto foda, super bem pensado, com todas as contingências pré-estabelecidas e os planos de resposta no caso de uma contingência acontecer, que é o que a galera tá delirando que a gente precisa fazer com tudo agora, né? Que você consiga prever o futuro e não só isso, prever inclusive os problemas e as respostas que você daria. Esse não é o convite do MetaDesign. O convite do MetaDesign é que tipo de situação que eu posso criar para me colocar em interação numa comunidade, e à medida que essa interação vai evoluindo no tempo, eu vou fazendo ajustes sucessivos, sempre entendendo que não há uma modalidade definitiva. Existe sempre um processo de experimentação, que também não é uma experimentação de laboratório, que é bonito, mas não serve para nada e não resolve nada, porque é só uma experimentação. Não. É entender o próprio cotidiano como um processo de experimentação. E não entregando resultado, cumprindo o que precisa ser cumprido, mas que existe um processo de aprendizagem nesse processo. O Caio, eu tenho um exemplo de como a gente pode, que ilustra um pouco esse do campo que convida a você criar outras formas de organização, né? Então, o meu filho tem 3 anos, ele estuda numa SEI, uma creche da prefeitura. E, assim, tava o plano de volta, assim, nível de sucateamento absurdo do planejamento da volta, dos trabalhadores, as famílias que estudam ali têm muitas limitações de espaço, de moradia, muitos moram em cortiços, em lugares compartilhados, não têm acesso à internet. E a dificuldade, imagina, de um educador que trabalha com crianças de 3 anos de ter que migrar para uma educação remota. Sim, eu tentei com meu filho no começo ver os videozinhos, fazer algumas coisas, mas às vezes tem famílias ali que tem um celular compartilha dados e não consegue ver, né? Mas a solução que a creche foi criando de maneira não tão intencional, mas que vem funcionando, é que essa pequena interação que eles conseguem fazer remotamente, seja pelo Facebook ou o celular do WhatsApp da creche tem que compartilhar dados da diretora, porque a prefeitura não fornece celular e nem Wi-Fi, e quando ela tem a oportunidade ela manda alguma coisa, mas que essas interações fomentem que as famílias retomem as suas redes de apoio para criar as crianças. Que é uma solução não tecnológica. E por vezes perdidas, né? E são tecnologias sociais, as redes de apoio, que as pessoas fazem há gerações, né? Em contextos mais frágeis ainda, que as mães têm que trabalhar fora, os pais trabalham fora, são as redes de apoio que criam os filhos, né? E nesse momento, percebendo que era isso que tinha disponível naquela comunidade, não é criar a ilusão de, puta, então temos que ter celulares com câmeras para entregar para todos os alunos. Não. Como é que a gente, enquanto parte experiente da relação, enquanto escola, ajuda essas famílias a pensarem e resgatarem, e dentro das suas possibilidades, criarem redes de apoio que possam mutuamente se ajudarem e educar minimamente os seus filhos a partir de uma orientação que a gente dá, né? E aí tem que cavar um atalho entre poder público e entre comunidade, né? Mas para construir o que está disponível no seu contexto, né? Então acho que não sabemos como vai ser, sabemos que não é fácil, mas talvez o caminho que a gente consiga vislumbrar é que há alguns tipos de métodos e abordagens que ajudam a gente a fazer isso de maneira intencional. Não sabendo que a gente vai encontrar lá no final, mas tem iniciativas e projetos que já abriram essa picada, né? Não é a lógica de entrar no campo com um guia, mas a lógica de entrar no campo com um mateiro, né? E não sei se alguém já faz trilha de mateiro, às vezes não sabe como ele vai chegar lá, mas ele sabe como reagir ao ambiente que se apresenta para ele, porque ele tem ferramentas cognitivas para isso. Então, acho que a oportunidade é essa, assim, também, né? De olhar e que a gente pode construir com o contexto que nos não é oferecido, né? Exato. Acho que é isso. Não adianta a gente achar que vai copiar um modelo e vai funcionar, né? Não tem saída, ao nosso ver, se não for cocriação, né? É cocriar junto com as pessoas, com as organizações, com aquela comunidade que está envolvida com aquele problema, né? E aí, com essa intencionalidade, prototipar, testar novos modelos. E a gente tem bastante confiança que existe, né? Existem caminhos bacanas para a gente fazer.
Tem uma coisa legal que é discutir um pouco tecnologia, né? E tecnologia no sentido amplo da palavra, entender formas diferentes de entender ela e como ativar, né? O sentido mais popular de tecnologia hoje em dia é sinônimo de computador, né? Mas tecnologia é muito mais que isso, vocês sabem, né? Tipo, machado é uma tecnologia, né? Um arado é tecnologia. X, né? Tecnologia química, tecnologia mecânica, tecnologia fotográfica, tecnologia industrial, por aí vai. E a gente percebe cada vez mais que a palavra tecnologia pode ser usada também para entender formas de interação social. E não tanto no sentido de controle social, no sentido, como eu falei mais cedo, de convidar a interação. E por que é interessante? Porque há uns, 100 anos atrás, falaram que as ciências já tinham resolvido tudo o que precisava ser resolvido. Já deve ter ouvido falar dessa história, né? No final do século XIX, os cientistas falaram, pronto, resolvemos tudo. A partir de agora é só filigrana, detalhes. Aí pintou Einstein. Jogou tudo por terra e falou, não, cacete, tem esse troço de física quântica, física relativística, é um nó na cabeça, a gente mal sabe o que está acontecendo. Aí, de novo, estão tentando fazer isso hoje em dia com ciência, o pessoal falando, calma, tem muita coisa para ver ainda. Mas com tecnologia, pessoal, não vou dizer que tudo que pode ser pensado em tecnologia foi pensado. A gente, inclusive, vive numa época que a gente sabe que tecnologia está se atropelando, tentando jogar novidades o tempo inteiro para fora. Mas, pelo menos desde a década de 50 do século XX, não sei se vocês sabem disso, é para automatizar completamente 90% ou mais de todas as atividades repetitivas, de faxina à produção industrial, produção de alimentos, etc., é para automatizar. Não foi por quê? Por que não foi? Vou dar outro exemplo, uma tecnologia maravilhosa que utiliza um recurso riquíssimo nosso, que é jogado no lixo todo dia, na verdade é jogado nos rios, que é o nosso totozinho, pessoal. O nosso totô nada mais é do que um bioma vivo que produz energia em grande quantidade. O que a gente faz com essa energia? Solta em forma de gás na atmosfera, que é o gás metano e outros gases parecidos, que é o pior gás de efeito estufa de origem biológica. Ele é 60 vezes mais poderoso do que o gás carbônico para gerar efeito estufa. Não sei se você sabe disso. A melhor coisa que a gente pode fazer com o metano é queimar ele. Porque gás carbônico vai causar menos problema do que o metano. E o metano a gente pode usar a queima dele para gás de cozinha, para gerar energia elétrica, etc. Como? A gente teria que processar esse totô dentro do lote que você mora. E tem tecnologia para isso? Tem. As tecnologias bioquímicas para isso existem. Tem nome, chama-se biodigestor, biomassa, biogás, tem muitas variações diferentes. E é amplamente conhecido. Não tem nenhum cara no Brasil hoje em dia, sério, que cria porco, que não ganhe dinheiro com energia elétrica. Não sei se vocês sabem disso. Vendendo energia para a rede. Porque ele pega o totozinho do porco, transforma em gás metano, queima e vende energia. Chama-se cogeração. E depende de uma tecnologia bastante conhecida chamada Smart Grid, que está ampliando-se rapidamente aí por aí. Legal. Por que a gente não tem biodigestor em todo o lote urbano nesse país todo? Na verdade, por que a gente não encara esgoto como uma tecnologia completamente atrasada, absurda, poluente, maluca, que deveria ser banida completamente? Porque a aplicação da tecnologia biodigestão depende de tecnologias sociais, estão relacionadas com design de serviço, organização do processo de manutenção e monitoramento, formas de instalação, formas de criação de confiança entre um serviço de instalação de biodigestão e os serviços de gestão condominial, que essa relação não existe, não foi criada. Ou seja, o desafio é um desafio de cultura e de comunicação, de interação social. Não é um desafio da tecnologia dura. E aí, pessoal? Esse é o desafio. Só que eu acho, pessoal, que na verdade é para tudo. Por que a gente não automatizou tudo? Por que a humanidade não está de férias? E a gente está falando a respeito da falência do sistema o sistema, oh meu Deus, de aposentadoria, como é que chama, caramba? De previdência pública e privada. Vai ter velho demais no futuro, ninguém vai trabalhar, a conta não vai fechar. Cara, a conta não deveria fechar, porque devia estar tudo automatizado e a gente deveria trabalhar com outra coisa que não uma coisa desagradável, por exemplo, varrer chão, né? A gente deveria varrer chão quando a gente estava afim, e não por obrigação e porque é a única opção de sobrevivência que eu tenha, né? Por que isso não aconteceu? Aí a resposta que eu dou, eu acredito nela, é que a gente precisa entender isso como a necessidade de criar formas de interação social que tirem proveito dessas outras tecnologias. E uma das aplicações do meta-design, como eu vejo as mais ricas, é essa. A gente desenhar esse tipo de situação. A gente conhece isso com muitas manifestações diferentes, né? Conhece como design de serviço, design centrado no usuário, experiência do usuário. Para mim, tudo isso é uma grande variação do que o meta-design se propõe a fazer. Se colocar em interação no contexto social e num processo coevolutivo, adaptação atrás de adaptação, atrás de adaptação, atrás de adaptação, até a hora que aquilo se encaixa, para de pé. O sistema se auto-organizou. Claro que com uma ajudinha nossa, como o Davi falou, uma ajuda intencional.
Caio, tem uma pergunta aqui uma pergunta do Bruno, que é interessante, ó. É como se a pandemia nos forçasse a voltar ao artesanato, entre aspas, né? No sentido de que achávamos que a automação conseguiria atender a todos, mas agora nos deparamos de novo com a necessidade de ouvir atentamente um caso por vez. Eu não sei se volta para o artesanato, mas poderia. Mas muito mais pelo prazer do artesanato do que como forma de sobrevivência, né? O que eu sinto que a pandemia fez, eu estava falando mais cedo com os rapazes, né? Os biólogos aí estão aventando a hipótese, você deve ter ouvido falar porque está bem popular essa hipótese, né? Que o ecossistema terrestre criou este vírus ou desenvolveu essa cepa, não sei se intencionalmente ou não, porque eu não sei se o ecossistema terrestre tem consciência ou não faço ideia. E o resultado disso é que, de fato, o índice de poluição diminuiu drasticamente, o índice de remessa de gás carbônico para a atmosfera reduziu drasticamente, ou seja, interessante, porque funcionou. Deu certo a coisa. Então, eu acho que o que a pandemia tem convidado, no sentido quase que positivo dela, que não sei se dá para falar se é positivo ou não, mas enfim, que a gente repensar esses modos de organização social, né? E certamente, né, pessoal, vou fazer uma provocação simples para vocês. Imagina um tour que você faz pela Europa, e hoje em dia está na moda turismo gastronômico, certo? Você faz um tour pela Europa e você come fartamente em todas as refeições durante 15 dias. Se você somar o peso que você comeu, mais ou menos 700 gramas por refeição, não chega a 15 quilos. Você não vai comer 15 quilos em 15 dias, né? Haja comida, hein? Se um cara como eu até como, porque vocês sabem, quem me conhece, eu sou um cara grande que como bem. Mas 15 quilos é bastante. O que custa mais, em termos ecossistêmicos, transportar os meus 120 quilos para a Europa para comer esses 10 quilos ou trazer aqueles 10 quilos para cá? E basicamente é isso que a pandemia está falando para a gente. Não tinha pensado nisso, né? Inverter essas relações de fluxo, né? Ou mudar completamente as relações de fluxo. Tem umas publicações da N-1, tem vários artigos, eles estão lançando desde o começo da pandemia, não esqueci o nome da coleção, mas se colocar no site, assim, vocês acham. E um dos primeiros textos é um texto do Bruno Latour. E aí ele vai falar uma série de coisas, tá? E tem uma parte que ele fala, assim, não me lembro literalmente, mas ele fala que ele começou a pensar nesse lance dos impactos quando ele viu na TV um produtor de tulipas holandês, tipo, chateadíssimo, assim, desolado, porque ele ia perder remessas e remessas de flores que ele tinha produzido e mandar para a Europa, porque os aeroportos estavam fechados e tal, e tinha que se repensar e tal. E aí a reflexão do Bruno Latour foi, putz, mas será que eu tenho que ficar chateado, assim, ele vai criar empatia com o cara, não é que ele quer que o cara se ferre, mas ficar chateado que o cara não conseguiu mandar remessas e remessas de flores, ou esse cara não deveria repensar se ele deveria plantar milhares e milhares e milhares de metros quadrados de tulipa hidropônica num tipo de plantação completamente desnecessária, né? E se, no mínimo, esse contexto não convida a repensar essa forma de relacionamento com a produção, né? E aí eu passei por uns projetos agora na pandemia de várias empresas tentando responder com novas organizações sociais internas para esse momento. E muitas delas tentando fazer um tipo solução bunda, que é essa, transportar o trabalho como era feito presencial para o digital, e aí tentar criar formas de você bater ponto ali. E então todo mundo tá, e protocolo de reunião com câmera ligada e camisa pelo menos da parte de cima, e etc. E horas de reuniões cansativas, que não vai dar certo, né? Mas uma empresa em especial que eu passei, na verdade era uma associação, e eles repensaram o jeito que eles estavam plantando tulipa. E aí era uma empresa super tradicional do setor financeiro que falou, beleza, a gente não precisa dos funcionários ligados o tempo inteiro. Beleza, eles podem ser CLT, a gente criar um outro tipo de acordo aqui, que eles não precisam estar ligados às 8 horas seguidas, a gente pode pensar em alguns horários núcleos e outros horários que eles possam encaixar o yoga. Beleza, a gente consegue colocar no nosso orçamento, mandar um apoio para eles montarem home office, e a gente manda também tela, notebook, headset e outras coisas. Beleza, a gente pode pensar em modificar os horários de trabalho para atender pais e famílias que estão em casa. E eles se dispuseram a repensar o jogo, assim, inclusive com apoio financeiro e reconstruir o próprio espaço de trabalho, pensando na volta e não terem mais 100% da capacidade, mas a 60% da capacidade presencial, e construíram as jornadas de trabalho para que nesses 60% das pessoas presentes no espaço, o tempo seja de trabalho colaborativo e cada um faça o seu trabalho no seu tempo, na sua casa, focado, quando quiser, na hora que quiser, assim. E eu achei uma experiência muito interessante assim, de aproveitar o momento e repensar algumas coisas que não era só
a estrutura operacional, mas as formas dos combinados, e jogaram isso para os times. Os times criaram seus próprios combinados com as suas próprias equipes, sabe? E não dependeu de ter que comprar a máquina para todo mundo. Obviamente é uma empresa que tem um contexto que poderia, se precisasse. Mas repensou a plantação de tulipa ali, a necessidade de plantar tulipa daquele jeito, com aquela quantidade, né? A gente viu vários momentos, vários entendimentos de empresa, né? Acho que o básico foi que elas entenderam que é mais barato e mais e eleva o lucro delas se as pessoas ficarem em casa, né? O que a gente viu de empresa devolvendo prédios, devolvendo escritórios, né? Foi uma multidão de empresas fazendo isso, né? A gente viu a XP saindo da Faria Lima, bancos devolvendo prédios. Banco do Brasil, eu lembro que teve uma notícia bem famosa que devolveu 58 prédios no Brasil inteiro, assim, né? Só isso já é um impacto absurdo, né? E a gente vai ter que lidar com isso também, né? Quem que vai alugar esses prédios, né? Quem que vai fazer com essas estruturas físicas todas que estão ficando aí subutilizadas muitas vezes, né? Outro dia eu falei também com um empreendedor da área de locação, de escritórios. Ele falou, tem um monte de tinha gente que fazia fila para alugar minhas lajes, era Faria Lima, Paulista, Berrini. Falou que tem ninguém assim, tá? Ainda tá com uma ociosidade muito grande. Uma hora ou outra a gente vai ter que lidar com esse elefante aí, né? Nessa linha das tecnologias e organizações sociais, a pandemia, acho que ela foi esse acelerador de questões que já vinham sendo motivo de discussão, né, muito relevantes. Eu acho que o principal delas, por exemplo, é a estrutura das famílias, né? Enquanto por anos a educação e a indústria, depois até a indústria indústria de serviços, se estruturou com base numa estrutura patriarcal de famílias tradicionais e tudo mais. Nos últimos 20 anos a gente mudou isso bastante e a sociedade não estava preparada para essa mudança, e a pandemia acelerou e a gente viu o aumento das desigualdades de variadas ordens, né? E aí, uma coisa que a gente percebe, tudo que envolve comportamento humano e crenças, ele tem um tempo de maturação muito mais demorado. Tanto é que Darwin foi 100 anos depois de Newton, né, que ele conseguiu emplacar a teoria da evolução, porque mudava uma completa mudança de paradigma, de que as pessoas achavam que o mundo tinha sido criado em 7 dias, depois vieram outras teorias e depois outras teorias, mas até o ponto de alguém falar que a gente é transitório no mundo e que a destruição é parte da nossa passagem, as pessoas demoraram a aceitar, e inclusive tem os movimentos de conservadores depois que essas coisas são implementadas na sociedade, né? Tanto é que hoje tem vários movimentos contra Darwin, né? Enfim. Então, acho que esse momento de pandemia passa muito por entender quais são os paradigmas que estão nos perturbando, e a gente é diferente. Então, quais são as mudanças de paradigma que estão perturbando sociedades, brasileiros e seus vários recortes de realidades e tudo mais, né? Isso que você falou, Guilherme, é muito interessante, porque essa coisa, o tempo que demora para se aceitar uma ideia, né? Sim. E à medida que esse tempo passa, não é só que a gente aceita a ideia. Isso é outra coisa que é uma das grandes descobertas da antropologia no século XX, que as ideias não são simplesmente aceitas, né? Elas para serem aceitas, elas se transformam. E a sociedade se transforma para aquela ideia poder fazer sentido. E ela mesma, ela vai mudando, assim, né? Tem um dos conceitos que eu tenho trabalhado há um tempo, que é uma provocação até para os colegas arquitetos, urbanistas aqui, que é o que vai acontecer com os imóveis no futuro, né? Tinha uma figura aí na cidade de São Paulo, que era um cara muito ativo, muito controverso, que era Oswaldo Oliveira, em que a gente trabalhou uma época em cima desse conceito. Também o Thiago estava envolvido com isso, que é o que fazer com a ociosidade estrutural dos edifícios. Como assim estrutural? Não é que os edifícios estão ociosos e vão ficar ociosos no futuro por acaso. Existe uma transformação estrutural na sociedade que vai gerar ociosidade permanente para esse edifício, né? O que fazer com isso? E até para provocar vocês, vale a pena até entender alguns princípios de visão de longo prazo, que a gente consegue trabalhar com parâmetros bem grandes. Então, vocês conseguem ver meu desenho aqui no post-it que eu estou mostrando para vocês? Então, tem um gráfico aqui da passagem do tempo, na horizontal, e na vertical é a população. Vou desenhar um gráfico aqui
que é o crescimento de população como a gente tinha. Super simplificado. Na verdade, é tudo em soluços, assim, é meio exponencial, mas tudo bem. Finge que é uma linha diagonal, tá? Então, a gente tem um incremento de população aqui. Historicamente, eu vou desenhar uma segunda curva, que era a curva de oferta de imóveis. Sempre abaixo. Sempre abaixo. Então, a linha preta, a linha cinza de lápis aí é a população. E a curva de imóveis sempre abaixo. Esse espaço que sobra aqui, você sabe que tem nome na economia, né? O Fernando Camilleri vai saber, aí, que chama-se déficit, né? Está faltando. Só que o que vai acontecer? Existe uma tendência histórica de continuar investindo em negócios imobiliários e na construção civil. Vocês estão vendo que uma coisa que aconteceu neste governo federal foi um incremento enorme de oferta de crédito para a construção civil, né? Linhas de crédito para investir em construção civil. Então, por quê? Porque isso estabiliza a economia, porque essa visão tradicional de governo, né? Eu ajudo a investir em coisas que são estáveis, fortes, duradouras, isso gera emprego, isso também gera formas diferentes de capital que não monetário, por aí vai. Legal. Só que é o problema? Isso vai continuar sendo ofertado. Então, a tendência dessa curva, se a gente manter essa ideia na cabeça, que é assim que a gente gerencia, ela continua crescendo, a oferta vai continuar crescendo. Não sei se vocês sabem que a curva de crescimento populacional está sofrendo uma inflexão. Hoje em dia, no Brasil, a gente já tem natalidade abaixo da reposição. A gente já tem natalidade por casal abaixo de 2, é 2,1 para você repor. Abaixo de 2 por casal é que vai começar a cair a população. Então, tem alguns demógrafos que estão dizendo que vai ter um decréscimo da população brutal até o final do século. Quando as duas linhas se cruzam, pessoal, isso que está aparecendo desse lado aqui, chama-se superávit. Então tem uma mudança histórica que é irreversível. E o que está acontecendo agora com a pandemia? Estava surgindo, vocês devem ter acompanhado, tinha uma linha de mercado imobiliário que eram os apartamentos super pequenininhos. Porque, afinal de contas, vida urbana, minha vida está na rua, eu não vou cozinhar em casa, eu não vou ter grandes coisas em casa. Apartamento pequeno, acordo de manhã, vou para a rua para tomar café, já vou trabalhar, volto à noite para ver um filme, alguma coisa, dormir e capotar. É isso que eu faço. Vou dormir, no dia seguinte eu acordo, mesma coisa. O que aconteceu? Você sabe o que está acontecendo com esses produtos imobiliários agora, né? Tá micando. E tinha um monte de apartamento gigante, daqueles apartamentos no centro de 300 metros quadrados. Sabe aqueles apartamentos ali de São Paulo, né? A pessoa está falando aqui em São Paulo. Aqueles apartamentos de 300 metros quadrados. Tem apartamento desse tamanho aqui. Que era um mico total. Porque não tem garagem, porque foi construído na década de 30 e 40, mas estão lá. De repente começou a ter demanda para esses apartamentos. Ou seja, o que acontece? Quando muda, isso é uma provocação até para o próprio Guilherme, que falou, quando muda também, o contexto que a gente está vivendo muda, ele pode mudar mais rápido do que a nossa capacidade de entender ele. E aí que está o problema que a gente está vivendo agora. A gente está vivendo uma transformação profunda e irreversível. Não vai se resolver como era antes, pessoal. Vai resolver de outro jeito. E esse gap entre o que a gente entende e o que está acontecendo, uma maneira de você costurar isso aqui é você criar jogos sociais de compartilhar ideias. O que você acha disso? O que você acha daquilo? Mas como é que a gente pode fazer isso? Como é que a gente pode fazer aquilo? Ou seja, de novo, é um problema para poder alcançar esse gap de entendimento, essa lacuna de entendimento aqui, a gente precisa começar a empreender formas de interação social de outra natureza também. Não vamos resolver só com aparecendo alguém, pronto, eu tenho uma solução para isso. Última startup de ocupar espaço vazio. Estão aparecendo várias, tá, pessoal? Porque não sou só eu que estou vendo isso aqui, não, tá? Tem uma galera vendo isso. Como ocupar esse espaço vazio? Não é isso o problema, pessoal. É outra coisa. Engloba vários paradigmas que a gente está acostumado, né? A gente faltar comida no mundo, até alguém falou da China aqui, né? Tem um papo muito legal do Elon Musk com o Jack Ma num evento, acho que 2018 ou 2019, que eles não concordam em quase nada, mas os dois concordam com isso que o Caio acabou de falar. Eles falam, até o Jack Ma fala, em 20 anos a China vai estar enfrentando o decrescimento populacional. A gente vem ouvindo desde que a gente nasceu completamente ao contrário isso, assim. Tipo, vai ter 50 bilhões de pessoas no mundo, vai faltar lugar e vai faltar comida para todo mundo. Isso muda completamente o paradigma e como a gente encara as soluções para as coisas também, né? Alguém falou, Raquel falou uma coisa muito boa aqui, é cansativo viver num momento histórico. Porra! Sempre é momento histórico, né? Quando que não é? Mas esse, hein, gente? Mas esse tá fechado. É legal que a gente se sente mais especial, né? Esse é especial, sempre especial.
Posso fazer uma provocação aqui? Claro, claro. Boa. Acho que alinhado um pouco na questão do trabalho que vocês falaram, recentemente eu vi umas empresas que têm tentado utilizar não o nome de trabalho remoto, mas de trabalho distribuído. Achei curioso a nomenclatura, porque, enfim, dá para a gente, enfim, trabalhar bastante sobre esse ponto, até tentar pegar uma ideia de o que é remoto, né? O efeito da palavra remoto dentro de uma equipe, aí ser distante, enfim, longínquo. Quando você coloca distribuído, começa a mudar um pouquinho. Aí isso também dá para a gente levar para o caminho do escritório físico, né? Você muda, você não está mais num lugar central antes, agora você vai para um lugar distribuído, tá? A empresa está realmente distribuída, está em cada mesa, às vezes numa mesa de trabalho no seu escritório dentro de casa, às vezes na mesa de trabalho na cozinha de alguma pessoa. Ali é parte da empresa, né? O que é empresa no final? Então, foi uma provocação bem interessante. E aí, enfim, nessa linha também, acho que uma parte que essas empresas falaram que tem um desafio do distribuído, do remoto, que neste período tem atenuado por causa do isolamento social, né? Em alguma maneira, não sei como, mas esse isolamento pode diminuir, né, o isolamento. Eu acho difícil a gente não ter mais isolamento, né? Igual que falou, não vai voltar ao antigo, vai continuar tendo algum certo de isolamento, ou talvez não vai chamar mais isolamento, vai chamar relação social mais, agora vai ser assim, mas que talvez, como é que diminuição do isolamento social pode mudar ou provocar um pouquinho de diferença no que a gente está chamando de home office, de trabalho remoto, do trabalho distribuído, porque eu acho que dos problemas de algumas empresas é por causa desse isolamento, não necessariamente por causa do trabalho remoto, né? Mas por causa do isolamento de não ver pessoas. Na hora que você conseguir poder ver um pouco mais de pessoas, talvez você muda um pouco do cenário e a gente, hoje, talvez o problema ou alguns dos desafios é porque juntou as duas coisas, né? Então, enfim. Legal. Não, achei que... Não, fala aí, Tiagão. Não, só achei que você tocou num ponto bem legal, Marcos, que é a questão do distribuído, né? Porque passa muito por isso, assim, né? Passa muito por pensar essas relações de poder, a hierarquia que a gente vem replicando desde sempre, né? A crise nas instituições, né? Tanto nos Estados-nações como nas empresas, principalmente em grandes empresas que se tornam hoje, né? Outra conversa que o Caio, o Davi, a gente está tendo bastante é o tamanho dessas empresas que estão ficando muito maiores e talvez muito mais influentes até que muitos estados no mundo inteiro, né? Que muitos países, né? Como é que fica isso, né? Como é que vai ser essa relação dos estados que estão muito grandes, não tem representatividade nenhuma, a gente está vendo umas crises que a gente não sabe o que vai acontecer, assim, é uma coisa que vai explodir de uma hora para outra, né? E passa por repensar a governança, passa por pensar em poderes mais distribuídos, mais comunitários, mais regionais, não sei, não estou querendo resolver tudo, mas passa por discutir isso, né? Discutir o tamanho das coisas, né? Até historicamente os grandes impérios caíram porque ficaram muito grandes uma hora também, não tinha como governar esse negócio, né? Uma hora desaba, né? Sim. Tem uma coisa interessante aí que o Marcos levantou, essa coisa distribuída, que o Thiago já começou a falar, que a gente estava já vivendo essa transição para sistemas distribuídos, porque a internet é um sistema distribuído, né? Para quem não conhece sistemas distribuídos, são sistemas que não têm centro bem definido, né? Ele até pode ter uma centralidade, mas não tem um centro fixo, como tinham os sistemas tradicionais, telecomunicação, ou até as cidades, antigamente, um centro muito bem definido. E a gente estava vendo isso se alargar aí por organizações sociais, pela hierarquia das empresas. Estava um grande questionamento histórico que a gente está vendo já há um tempo, né? Eu acho que, novamente, né, a maneira que a gente respondeu à pandemia foi porque isso estava disponível. E a gente acabou botando um esforço enorme nisso, porque era o que estava disponível. E aí a gente está descobrindo, de fato, o que talvez seja isso, né? Eu até tenho, em cima disso, eu criei um modelo de urbanismo chamado cidade distribuída, que é um jeito de entender o que seriam smart cities, né? O que seria uma cidade bombando de tecnologia, poderia ser uma cidade distribuída, uma cidade que não tem centros bem definidos. E o que eu sempre falo lá, quanto à cidade distribuída, é que não é exatamente uma cidade pulverizada, de fato, né? É uma cidade de outra natureza que vai aparecer aí,
que tem a ver com a vida no bairro, da vida em vizinhança, tem a ver com a vida muito distante, aquela pessoa que você interage todo dia, mas você nunca viu cara a cara. Então você tem um tipo de intimidade com essa pessoa que você não tem com a pessoa que você tem vizinho de porta. Mas você tem com o seu vizinho de porta uma intimidade que você não tem com essa pessoa também. E uma relação não é mais verdadeira que a outra. É simplesmente relações de natureza completamente diferentes, né? Essas relações distantes, elas estavam, de fato, elas eram pouco numerosas ainda, ou pouco importantes. De repente, elas viraram a única forma, né? Então, a gente está explorando tudo que é possível, né? A gente está, que nem água, está preenchendo todos os espaços, né, que estão disponíveis. E, com isso, inventando um monte de coisa nova, né, nesse processo. É o glocal, né? O global conectado localmente, né? Às vezes você resolve um problema aqui que você globalmente vai resolver um problema de outro lugar. A Raquel falou um negócio interessante aqui, vou pegar no pé da Raquel de novo. Vamos fazer igual aquele filme Ilha das Flores, comprar uma ilha e testar uns modelos de governança. Pô, já teve um monte de teste desse, Raquel. Ecovilas a dar com o pau por aí, gente tentando fazer um monte de novas organizações. E o que acontece é que os caras replicam a mesma coisa que a gente está acostumado. Tem sempre o mesmo pau, assim, que é centralização de poder, assim. É um grande problema mesmo, assim, né? Mas olha, eu queria só falar uma coisa também, já aproveitando aí que você me deu o gancho. Você sabe que não pode, né? Mas, ó, o Fernando falou aqui uma coisa que quando eu escutei a provocação do Marcos, eu também pensei, porque ele acabou nichando a pergunta dele para home office, mas uma coisa que eu tenho ouvido bastante de amigos, pelo menos na minha bolha, é assim, ai, gente, eu não sei mais interagir. Não sei mais, porque estou há muito tempo em casa, não vejo mais pessoas, não tem aglomeração, não tem mais o bar, não tem mais isso. Então, não sei como vai ser, eu vejo poucas pessoas, vejo a família só, e aí, sei lá, chego na casa da minha mãe, não sei mais como agir, minha mãe também não sabe como receber mais e tal. Isso também está mudando, né? Assim, é uma coisa que nada será como antes também, a lá Milton Nascimento, a gente recupera, a gente tem mais chances de flutuar entre isolamentos e aglomerações, mas isso muda para sempre. Olha aí, eu querendo uma definição, gente. Publicitário não dá, não confiem. Tudo muda para sempre. Raquel, tudo muda o tempo inteiro. Mas tem uma coisa que me preocupa de verdade. Acho que os adultos, eu notei por mim, porque eu fiquei muito tempo isolado no ano passado. E eu achei que eu estava esquecendo, tá virando caipira, sabe? Não sabe mais, oi, bom dia, tudo bem? Aquela coisa meio assim, né? De não saber nem como cumprimentar, né? Mas eu me surpreendi comigo mesmo. Falei, não, voltou tudo na mesma hora. Assim que eu comecei a sair de novo e de maneira muito controlada, porque tinha um problema de saúde, precisei ir para o hospital, nada a ver com Covid, pessoal, uma outra coisa. E aí eu me surpreendi, porque eu me virei rápido, né? Havia uma proficiência social que ainda estava viva em mim, né? Muito bem, o que me preocupa não são os adultos, são as crianças, que estão passando já um ano desse jeito, e um ano para uma criança, pessoal, é o que é para a gente 10 anos. Então, para elas, o mundo já é assim. Para criança abaixo de 10 anos, tipo, o mundo sempre foi assim, né? Como é que era antes mesmo? E aí é muito preocupante, né? E aí você fala com educadores que conectam o desenvolvimento cognitivo com o desenvolvimento corporal da criança, muscular, ósseo, dentário, né? Dental, a cada dentário tem que estar tudo conectado, né? Então, a criança que luta mais, chacoalha mais, bate mais, rola, sai, chega em casa milanesa, né? Quando eu falava minha mãe, quando era moleque, chegava tão sujo que estava milanesa, né? Assim, esse desenvolve de um jeito. Aquela criança protegida, no ambiente controlado, tudo pré-definido, sem serendipidade nenhuma. Não tem nem o bullying ele vai ter. E aí? Ele vai ter o bullying verbal aqui. E o bullying verbal puxa tudo para cá, né? Fica tudo aqui, assim. Fica tudo aqui. Bom, tem uma piração. Essa galera que trabalha com isso fala assim que até a arcada dentária desenvolve diferente quando você vive desse jeito. Tende a desaparecer o número de dente, tende a formar uma mordida diferente. É uma maluquice. Eu não sei nem se é verdade isso, mas que interessante é. Ou seja, o que vem aí para as crianças, né? Isso é uma coisa que a gente tem discutido muito, né? Eu, Davi, mais um pessoal falando sobre a necessidade de novos modelos para jovens e crianças mesmo. Acho que é o problema mais urgente que a gente tem aí. O que vem pela frente? Não é só a escola, substituir a escola, é como que a gente convida para um outro tipo de socialização.
tinha a ver com aquilo que o Davi falou mais cedo a respeito daquela comunidade estendida que a gente tem. A gente terceiriza a aldeia, né, pessoal? A gente terceiriza a aldeia para a creche, para a escola. E a parte mais importante disso, além da própria educação, era a socialização. Né? Como é que será isso? Né? Como é que fica? E, de novo, né? Como é que a gente desenha isso intencionalmente? Né? Acho que dá para a gente convidar todo mundo para o nosso último papo também daqui 2 quintas-feiras, que vai ser focado em aprendizagem e educação. Né? Muita gente comentando aqui sobre isso, né? Sobre o impacto nas crianças. Né? Eu fico sempre pensando nesse lance das percepções sobre a pandemia, sabe? Eu pensei nisso agora porque tem a ver com esse lance dos filhos, porque o que eu fico pensando sempre é que talvez existam com certeza são percepções diferentes, existem pandemias, né? A pandemia para mim, com meu filho em casa, é uma percepção, a pandemia para uma pessoa que está em casa e não tem filhos é outra pandemia, e para quem, por exemplo, um entregador que nunca parou de trabalhar presencialmente é outra pandemia, né? E mesmo dentro dessa relação com o meu filho, e também o tempo da vida, né? Para uma criança de 3 anos, talvez é 100% da experiência dela, quase, né? Mas se a gente pensar a longa duração, o tempo histórico, né? Os tempos sociais, 1 ano é nada dentro disso. Então, quais são os impactos disso também, da percepção do tempo histórico, do tempo que as ideias levam para se propagar, ou até da plasticidade que a criança tem de absorver experiências traumáticas, né? Mas no tocante do dia a dia, essa hiperexposição é muito louca, porque eu nunca passei tanto tempo com meu filho, nunca teria passado se não fosse isso, né? Nunca teria convivido com meu filho diariamente, ter visto o que eu vi, né? Mas ao mesmo tempo eu vejo, principalmente nos últimos dias, o nível de estresse desse coitadinho de ficar 100% com pai e mãe, que por mais que eu não queira, dizendo que ele deve ou não fazer, né? E nervoso, e também não relaciona. E a nossa discussão aqui em casa, eu e minha companheira, esse é o assunto que não é tocado, né? A pauta da escola, para as crianças da creche, não estava em nenhuma discussão, em nenhum movimento, né? E principalmente em relação ao tocante, né, das mães, que sofrem ainda mais. Porque aí, num contexto mais tradicional, são aquelas que levam, né, a obrigação de ficar com os filhos e trabalham. E é muito louco, assim, são percepções completamente diferentes, dependendo do ângulo que a gente vai. Por isso, assim, não tem uma resposta, quase compartilhando uma angústia, assim, mas de outro lado, não consigo ver, pelo menos, uma outra possibilidade que não essa de compartilhar diferentes perspectivas para compor uma imagem, né? Então, de novo, a gente volta para essas formas de organização que possam ser permeáveis a isso, né? A essas diferentes perspectivas que são complementares, né? Nesse desenho que possa emergir. Tem um último ponto que a gente queria falar hoje e também tem a ver com o nosso próximo encontro, semana que vem. Já deixo um gancho para vocês voltarem aí. Que um pouco assim, o pessoal tem falado muito aí que não é mudar a mentalidade, é ter mentalidade de mudança. Quase clichê, já deve ter ouvido falar por aí, né? Essa frase de efeito já. Mas de fato faz sentido isso. A gente pode até estender isso para assim, não é tanto mudar as organizações, mas começar a compreender como a gente pode propor organizações que mudam e se transformam. Entende que isso vai se transformar continuamente. Isso tem a ver com o último ponto, que tem a ver com o nosso encontro da semana que vem, que são essas novas formas de governança. E, de fato, né, o que a gente chamava de governança até 1 ano atrás, e o que começa a se descortinar como governança agora, é uma outra coisa. Uma outra forma de entender essa construção do corpo coletivo, como que a gente vai, de fato, garantir algumas trilhas de comunicação, de até mesmo o tradicional comando e controle, ou então o convite ao trabalho, que tipo de interação, de macro escala a gente vai começar a construir para viabilizar isso. Né? Enfim, e acho que tem uma série de provocações que apareceram aqui, que se vocês toparem, voltem daqui a 15 dias, que a gente vai falar sobre educação, porque tem tudo a ver. Vários aqui, várias coisinhas. Sempre aparece muito, né? Sempre uma coisa muito latente nas conversas, impressionante mesmo. Muito legal. Gente, eu acho que já estamos chegando a 1 hora, acho que a proposta também não é tomar... Quer fazer algum comentário aí? Final, Caio? Não, até para ser uma coisa da Raquel aqui, que tem tudo a ver com complexidade, né, Raquel? Isso aí é exatamente os outros pontos de vista, né? Além dos nossos, né? Tem muito mais coisa. Não, só ia concluir com isso aí, né? Quer dizer, acho que a provocação hoje era um pouco essa aí do... E também se alguém que tiver com alguma coisa na garganta, fale. Não cale-se para sempre, mas fale agora aí, a gente pode ficar uns minutinhos.
mas essa coisa desses movimentos irreversíveis, sabe, que a gente está passando, e não é tanto um olhar poliana, otimista, é do tipo muito pragmático. O que dá para fazer nisso? Eu acho que tem um convite aí do Meta Design que é se colocar em interação de maneira intencional e entender que você está imerso num processo, né, e não numa resposta que você precisa pensar e carimbar, né? Tá aqui, pensei, pum, tá aqui. Não, vamos nos engajar, né? Enfim. Grupo de apoio, valeu. Ali, sacanagem. Mas tá precisando, né? Se vocês quiserem. Ó, um abraço coletivo. Pronto, lá. Legal, gente. Bom, como eu falei, então, voltem na quinta-feira que vem. A gente vai mandar até amanhã de manhã um e-mail para todo mundo com o convite da semana que vem e para outra quinta-feira também, que é mais focado em educação e aprendizagem. Vamos mandar também todas as informações do curso, né, essa proposta de comunidades de prática que a gente está propondo, que é colocar tudo isso que a gente está falando em prática. Existem ferramentas, existem métodos, existem a intencionalidade que o Davi falou também, para a gente co-criar essas novas formas de governança, né, e de várias coisas que a gente precisa co-criar juntos. Certo, pessoal? É isso aí. Se ninguém quer falar mais nada, vamos encerrando por aqui e nos vemos nas próximas semanas aí. Olha lá, boa ideia. Semana que vem venho com algo para beber. Excelente ideia. Acho que pode ser um pré-requisito aí para esses encontros. Valeu, turma. Boa noite aí para todo mundo. Abraço. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pô, não tinha? Onde que era que tinha